Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre reparo de DNA. Este, na verdade, é o tema do laboratório, né, que eu coordeno, que faço parte aqui da Unirio, nosso grupo de genotoxicidade, que trata, então, de como os agentes químicos, físicos ou biológicos interagem no DNA, levando a mutações e alterações, então, na sua sequência. Bom, os danos no DNA eles são essenciais, né? Essas mutações são essenciais para que o processo evolutivo aconteça. Nem sempre essa evolução ela é uma evolução positiva, às vezes ela é deletéria, causando então instabilidades genômicas, desenvolvimento de doenças como o câncer. Mas para isso o reparo de DNA existe e é baseado então em proteínas que reparam danos específicos ao DNA das células, tanto em bactérias como em eucariotos, esses reparos acontecem, certo? Então, nós sabemos que naturalmente a DNA polimerase, ela erra ao incorporar algumas bases ao DNA, como por exemplo aqui durante o processo de duplicação, em que nós temos uma timina que deve ser pareada com uma adenina e foi inserido uma guanina. Então, a própria polimerase ela tem uma atividade exonuclease, sentido 3,5, em que ela retira essa base guanina e adiciona novamente uma base adenina. Tá? Então, esse erro ocorre na proporção de uma base a cada 10 na 8 ou 10 na 9 nucleotídeos que são incorporados ao nosso genoma. Então, naturalmente, né, esses danos acontecem, assim como também acontecem danos naturais do tipo de deaminação, em que nós perdemos, né, essa amina, formando, então, aparentemente para a célula, para a DNA polimerase, durante o processo de divisão, essa citosina, ao ser deaminada, passa a ser vista como uma uracila. A mesma coisa para a adenina, ao sofrer deaminação, passa a ser vista como uma hipoxantina. Um outro dano também espontâneo é o dano de depurinação, onde, na verdade, a gente perde uma base púrica ou pirimídica, formando o que chamamos de sítio AP, ou seja, só fica um buraquinho, né, de base nitrogenada, inexiste a base nitrogenada, ficando apenas a ligação fosfato e o açúcar. Então, nós chamamos de sítio AP, que pode ser sítio tanto apúrico ou apirimidínico, a depender, então, da base complementar. Mas os danos ao DNA também podem ser induzidos por agentes químicos, por agentes biológicos, tá? Além dos danos naturais e também pelos agentes físicos. Aqui nós temos um exemplo de dano induzido às bases nitrogenadas por exposição à radiação ultravioleta, e a radiação ultravioleta faz, então, com que nós tenhamos a ligação entre bases pirimídicas, né? Então, uma sequência que eu tenha de bases pirimídicas, no caso aqui, dímeros de timina, como vocês estão vendo, né? Eu tenho uma timina e outra timina em seguida, na sequência, eu formo, então, um anel ciclobutano, em que eu tenho ligações diretas entre essas bases. Então, isso é um dano no DNA e ele tem que ser desfeito porque ele interrompe o processo de transcrição e de duplicação do DNA. Então, todos esses danos que a gente está vendo, eles têm que ser corrigidos por enzimas próprias que vão atuar em função daquele tipo de alteração nas bases nitrogenadas. O outro tipo é o dano por alquilação, é um dos danos mais comuns que acontecem no nosso DNA, em que nós temos a transformação de uma base nitrogenada, no caso aqui a guanina, para a formação de um composto, né, de uma base chamada 6-metilguanina. E esse dano, então, faz com que a DNA polimerase durante o processo de duplicação ou a RNA polimerase durante o processo de transcrição
enxergue essa base como uma outra base nitrogenada e faça, por sua vez, a inserção do nucleotídeo complementar de forma errada. Bom, em relação às bases presentes no DNA, então, alguns pontos são mais eletrofílicos do que outros pontos. Então, vocês podem ver onde está em laranja mais escuro, são pontos mais comuns de lesões, de serem modificadas, de serem alquiladas, de serem alteradas, e aí, então, levar à desincorporação de outras bases. O que a gente chama, então, de lesões também, como essas lesões pró-mutagênicas. Por exemplo, a timina, na sua posição O4, ela passa a ser reconhecida como uma citosina. Qualquer alteração nessa posição faz com que a timina seja vista como uma citosina. E se ela é vista como uma citosina, a DNA polimerase vai fazer mismatch, ou seja, vai incorporar de forma errada uma guanina, ao passo que eu tenha, então, uma timina ligada com guanina e que timina com guanina, durante a divisão celular, eu vou ter pares TA e eu vou ter pares CGs. Ou seja, esse clone aqui, ele já está com uma incorporação de um par de base, que deveria ser um par de base TA, ele incorpora um par de base CG, certo? Então, é por isso que durante as etapas de vida da célula, durante o ciclo celular, esses danos, eles têm que ser reparados antes da célula se dividir pelas proteínas de reparo. Na posição A6 da guanina, então, a formação de A6-metilguanina faz com que ela seja reconhecida como uma adenina, fazendo, então, um par de base com timina. Então, se isso aqui é visto como uma adenina, eu vou incorporar a esta guanina, que eu sei que é guanina, uma timina. Então, eu vou ter um T com G. Quando a célula for se dividir, se isso não for reparado, eu vou passar, então, a ter clones naquela posição do DNA, AT, ao invés de ter clones do tipo GC. Okay? Então, são consideradas lesões pró-mutagênicas. Um outro tipo de dano ao DNA que acontece é a formação de grupamentos. Muitos deles são corantes, né, que formam os ditos adutos ao DNA. E esses adutos, então, eles são simplesmente incorporados às bases nitrogenadas e não tem como ser corrigidos, a não ser por uma quebra grande de fragmento de DNA e um efeito de reparo recombinacional, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante da aula como é que isso acontece, certo? Bom, eu também tenho um tipo de dano que eu classifico como dano do tipo frame shift. O que quer dizer isso? Observem a sequência de DNA aqui nessa fita, eu tenho CCAT. E aí eu tenho uma incorporação, eu tenho uma adição de um par CG nesta fita de DNA. Ou seja, eu tive uma dobrada na fita de DNA e eu acabei incorporando um par CG. Ao incorporar um par CG, a minha sequência de RNA mensageiro, que vinha como AUG, ACC, AUG, AUG, ACC, virou a terceira trinca, o meu terceiro códon, como CAU. Então, a partir daqui desse momento, então, a partir da incorporação de um par de nucleotídeos, eu passo a ter uma alteração na minha trinca no meu códon, que leva a uma alteração na sequência dos meus aminoácidos. Observem a sequência dos aminoácidos, as duas primeiras são iguais, e o resto totalmente modificado, o que leva fatalmente à alteração da nossa proteína que está sendo formada, ok? Bom, então esses são os principais tipos de danos que acontecem, e agora a gente vai ver como que alguns desses danos, então, são reparados e qual é a implicação do reparo desses danos, ok? Com algumas doenças. Então, o primeiro reparo é o tipo de reparo direto, ele acontece só em bactérias, é o reparo de dímeros de timina. Dímeros de timina, vocês estão lembrados,
é aquilo que é induzido pela radiação ultravioleta, formando aquele anel ciclobutano. Então, nós temos aqui duas timinas que estão pareadas, através de uma enzima que ela faz uma fotorreativação, ela consegue desfazer esse anel ciclobutano e reconstruir novamente a estrutura da minha fita de DNA, do meu esqueleto de fosfato que estava alterada em função desta ligação. Então, só acontece aquilo em bactérias. Agora, um exemplo do que acontece nos mamíferos, feito pela enzima ADA e pela enzima OGT, que são enzimas metiltransferases. A partir do momento que eu tenho a formação de um O6-metilguanina, né, a guanina metilada na posição 6, isso aqui é uma lesão pró-mutagênica. E ela precisa ser reparada. E essas lesões pró-mutagênicas são reparadas através de um reparo conhecido por DNA metiltransferases. O que ela faz? Essa proteína aqui, percebam que o nome dela é exatamente o nome do dano, ou seja, essa enzima ela é específica para reparar o dano de O6-metilguanina, O6-metilguanina, e ela é uma metiltransferase, ou seja, nesse resíduo aqui de cisteína, ela vai capturar esse metil, vai ficar ligado junto dela, retirando, então, o metil da base nitrogenada associada ao DNA. Essas enzimas, elas são enzimas suicidas, a partir do momento que ela repara aqui, ela não pode reparar outro tipo de dano. Né? Esse tipo de dano, a 6-metilguanina, é o dano mais comum induzido, então, por pessoas que fumam, né? Não só cigarro, mas todo aquele produto que é com base nicotina, e aí, então, entra em combustão, gerando principalmente este tipo de dano ao DNA. Então, a quantidade que eu produzo de metilguanina metiltransferase tem que ser para a nossa célula suficiente para a formação dos radicais metila na guanina, certo? Então, eu tenho a proporção de um dano para uma proteína. Se eu tiver mais danos do que proteínas, esses danos passarão a ser perpetuados, e aí, então, esse dano perpetuado vai levar à formação de clones que vocês viram com a incorporação de par de base AT no lugar de CG. Baseado nesse estudo, então, das metiltransferases, foi descoberto o seguinte: alguns produtos, alguns químicos, alguns fármacos, como está sendo marcado aí para vocês, eles atuam no DNA induzindo metilação. Mas por que eles fazem isso? Porque são fármacos que induzem na célula a morte dessa célula. São células tumorais, por exemplo, em que eu quero metilar essas células para que elas, então, não consigam reparar o dano e entrem naquele processo de apoptose, preferencialmente. Só que o que acontece? Quando eu dou esse fármaco, o ideal é eu dar um inibidor dessa metilguanina transferase, porque aí o fármaco induz a metilação, o inibidor não permite que a proteína repare, e assim, dessa forma, eu consigo gerar o meu efeito da quimioterapia atuando de forma mais eficiente. Então, o reparo de DNA, ele é organizado em 3 vias, ele é estudado em cima de 3 vias, quer dizer, existem 3 tipos de reparo de DNA. Nós estudaremos individualmente cada um, mas vocês vão ver no final desses slides que essas vias, elas acontecem muitas vezes cooperativamente, tá? Proteínas que atuam na via do reparo por excisão de base também atua em outras vias, como a via recombinacional. Mas nós, então, para fins didáticos, vamos estudá-las individualmente, ok? Então, a primeira via de reparo é a via BER, de Base Excision Repair, né? Reparo por excisão de bases.
Então, observa bem o nome, é um reparo por excisão de bases. Ele vai reparar a base nitrogenada que está mispareada, né, que está pareada erradamente, uma com a outra. Então, para isso, eu preciso de uma proteína da classe de DNA glicosilases, que vai, então, essa proteína retirar essa uracila, formando um sítio AP, aquele buraquinho, e seguido de uma próxima enzima que tem uma função de apendonuclease, ela vai fazer uma quebra na ligação fosfodiéster da cadeia de DNA, e depois eu tenho uma deoxirribose fosfodiesterase, que vai retirar todo aquele esqueleto de açúcar e fosfato que estava ainda penduradinho, associado àquela base errada, para que a DNA polimerase, então, ao passar por aqui, reconheça esse espaço e insira a base nitrogenada correta, seguido, então, do reparo final por uma DNA ligase, ligando, então, essas ligações fosfodiésteres novas, certo? Então, o Basic Excision Repair, ele é bem simples, mas trabalha com uma sequência de enzimas. É bom que a gente tenha aí num cantinho, num papel, anotado cada uma das vias e, de uma forma geral, como que elas acontecem, certo? Então, pegar a sequência ali e escrever. Como exemplo, então, da via BER de reparo, nós temos o dano mais comum ao DNA, que é a formação de 8-oxoguanina. A formação de 8-oxoguanina acontece direto e acontece por questões próprias de oxidação das nossas estruturas celulares, seja por atividade mitocondrial, seja por atividade de agentes externos ou processos próprios da respiração celular. Então, a formação de 8-oxoguanina é uma formação normal nas nossas células, mas que deve ser reparada, tá? A gente não deve ter acúmulo de formação de 8-oxoguanina. Então, o dano 8-oxoguanina, ele é reparado, e aí aqui eu boto para vocês 3 nomes de enzimas, MUT-M, FPG e OGG1. A OGG1 é o nome da proteína que atua em mamíferos, e a FPG ou MUT-M é a que atua em bactérias, tá? Embora tenham nomes diferentes, a forma como ela trabalha e o objetivo dela é o mesmo. Então, a formação de 8-oxoguanina, ela tem que ser reparada por quê? Aqui eu tenho a 8-oxoguanina. Porque se eu não reparar a 8-oxoguanina, quando essa célula se dividir, eu tenho aqui a citosina, eu tenho aqui a 8-oxoguanina, eu vou acabar tendo a incorporação, né, nesta segunda duplicação celular, 8-oxoguanina, mispareada com uma adenina, a formação de clones com pares AT ao invés de pares CG, certo? Num segundo ciclo replicativo. Então, quem faz esse reparo de 8-oxoguanina, num primeiro momento, é a MUT-M, também conhecida como FPG, também conhecida como OGG1, no caso de mamíferos. O que essas enzimas fazem? Elas simplesmente retiram esse 8-oxoguanina, formando um sítio AP, e aí seguindo aquela sequência lá de proteínas de via BER, a guanina é colocada por uma DNA polimerase finalizada pela DNA ligase. Agora, se nesse momento eu não reparo e eu tenho um ciclo replicativo onde eu continuo mispareado adenina com 8-oxoguanina, eu vou ter a proteína MUT-Y, que vai tirar essa adenina que está pareada erradamente com a 8-oxoguanina e o reparo vai acontecer normalmente, tá? Então, é como se fosse um reparo SOS aqui de emergência para tirar pelo menos a que está mispareada e depois com a MUT-M eu posso refazer o conserto dessa daqui. Então, é assim que acontece. O AGG1, então, ele está no cromossomo 3, no braço curto, né, nessa posição aqui dentro do cromossomo, e existem aquilo que nós chamamos de polimorfismos, que nós já vamos ver na próxima aula o que são, mas o nome já nos dá uma dica. Então, são formas variadas deste gene.
E este gene, então, ele pode, em algumas posições, né, na posição 1245, onde era para ter um C, eu tenho um G, na posição 3402, onde era para ser G, eu tenho A, onde era para ser G, eu tenho A, na posição 3574. São os polimorfismos mais frequentes no gene OGG1. E o que esse polimorfismo faz? Esse polimorfismo diminui a atividade funcional da proteína. E aí, então, quer dizer que eu não tenho o reparo efetivo como eu deveria ter. E isto leva, então, no caso específico do primeiro polimorfismo, que é o polimorfismo mais frequente, eu tenho a relação com diferentes tipos de tumores, como câncer de esôfago, câncer de pulmão, câncer de próstata e câncer de estômago, como está descrito aí pelos diferentes pesquisadores, ok? Então, este foi a via BER, agora nós vamos ver a via NER, N-E-R, N de neném, E de escola, R de reparo. Então, reparo por excisão de nucleotídeos. Percebam já na figurinha que eu não estou reparando uma única base, eu estou reparando aqui um bloco de nucleotídeos que vai ser reconhecido, né, por grupos de proteínas próprias que vão atuar aqui, como nós vamos ver no slide seguinte. Então, o reparo por excisão de nucleotídeos é feito quando eu tenho uma alteração na estrutura da fita, né? Voltamos novamente naqueles dímeros de pirimidina, ou dímeros de timina, no nosso exemplo aqui que a gente está tendo. Então, essas timinas, elas alteram a estrutura do DNA. E não basta eu cortar só aqui. É como se fosse um cotovelo virado do meu braço. Eu vou ter que tirar numa determinada sequência, incluindo essa torção, para que, então, possa ser refeito. E aí, então, enzimas do tipo que reconhecem o dano, que quebram a ligação fosfodiéster, que tiram através de uma proteína helicase e que ressintetizam como a DNA polimerase e a ligase, serão necessárias para que isso aconteça, né? E aqui estão, então, as proteínas com maior detalhamento, são as proteínas do grupo XPA, XPC, com alguns fatores de transcrição que vocês já conhecem, com atividade helicase, e a RPA. Fazem o reconhecimento, né? Esse fator, ele está associado junto com proteínas que estão equidistantes. Essa ligação faz, essa sinalização faz com que outras proteínas se associem a esse ponto. Mais proteínas como XPF e ERCC1 vão se ligando a uma distância mais ou menos 15 nucleotídeos a montante, né, da lesão, e a XPG, que fica a jusante da lesão em torno de 7, 6 nucleotídeos. Esse nucleotídeo, ou essa sequência toda, é clivada e depois preenchida com a DNA polimerase, com a DNA ligase. Então, a via de reparo por excisão de nucleotídeos, ela engloba uma série de proteínas e fatores de transcrição que vocês já viram, né, na transcrição e que estão aqui novamente atuando para o reparo do DNA. Nós temos aqui, então, nesse slide, que o reparo por excisão de nucleotídeos, ele também pode acontecer diretamente no DNA, mas ele também pode acontecer no DNA enquanto aquela sequência está sendo reparada, está sendo transcrita. Então, se eu tenho que transcrever essa sequência e ela tem uma lesão, eu posso fazer o reparo por excisão de nucleotídeos acoplado ao processo de transcrição. E aí, então, vocês têm uma sequência que é ligeiramente diferente durante o transcrito e a sequência que segue normalmente enquanto o DNA não é transcrito para aquela região, certo? São vários fatores que envolvem e cada um deles, naturalmente, chama o próximo e trabalha para que este fragmento seja retirado e depois preenchido pela DNA polimerase e pela DNA ligase.
E aí, como vocês viram essa quantidade de proteínas, vocês já devem estar se perguntando, né? E se uma delas dá errado, professora? Pois é, se uma delas dá errado, uma delas está com um polimorfismo que diminua, por exemplo, a sua função, ou se uma delas tem uma mutação e essa função é alterada, nós temos, então, uma das doenças clássicas da falha de reparo na via de reparo por excisão de nucleotídeos, é a chamada xeroderma pigmentosum, em que ela cada proteína, então, que está alterada, faz parte aqui de um grupo de complementação, e que nós temos, então, diferentes perfis de sensibilidade à radiação ultravioleta, porque o tipo de dano da radiação ultravioleta faz com que esse reparo seja acionado, né? E diferentes graus de fenótipos, de fenótipo, seja para câncer de pele, como anomalias neurológicas que acompanham esta síndrome, certo? Por isso que ela é chamada também síndrome, porque são vários sinais clínicos que acontecem ao mesmo tempo. Um outro tipo de reparo de DNA que nós conhecemos é o reparo da via mismatch. Nós colocamos a via mismatch também dentro do grupo de reparo por excisão de nucleotídeos, só que são outras proteínas com outros nomes, mas que atuam também para reparar uma alteração estrutural na fita de DNA. Qual é a diferença, professora, dessa para outra? A diferença é que essa alteração, ela acontece na fita recém-sintetizada. Então, logo que o DNA é duplicado, se acontecer essa alteração aqui, nós saberemos. Ah, mas como é que eu sei qual é a fita nova, qual é a fita velha? A fita velha sempre estará metilada, enquanto que a fita nova ainda não deu tempo de acontecer essas metilações. Então, essa alteração estrutural, ela é reconhecida por proteínas do tipo MUT-S, MUT-L e MUT-H. Elas se associam sobre a fita antiga para que a do tipo H, que é uma helicase, faça, então, a abertura e o rompimento da ligação fosfodiéster para que depois, então, a DNA polimerase e a DNA ligase possam ressintetizá-la. Da mesma forma, nós temos que mutações nessas proteínas envolvidas em mismatch levam a uma síndrome chamada síndrome de Lynch, que é acompanhada por um tipo tumoral chamado HNPCC, que é o câncer de cólon não polipóide. Então, alterações nesses genes, mutações nesses genes, devem ser sempre acompanhadas ou avaliadas molecularmente quando o paciente apresenta HNPCC, em busca também de outros sinais para ver se é só HNPCC ou se é acompanhado da síndrome de Lynch, que em mulheres vem também com câncer, com a resposta de câncer de ovário. Bom, a síntese translesão é o quê? É quando nós estamos, por exemplo, aqui nós temos a RNA polimerase, e a RNA polimerase, ela no caso aqui é DNA polimerase, desculpa, DNA polimerase, ela está fazendo a duplicação e eu tenho uma alteração, a formação de um dímero de timina ou dímero de pirimidina na fita antiga, na fita molde. Então, o que vai acontecer? Essa DNA polimerase 3, né, que é a que faz a duplicação do DNA, ela se dissocia da fita, ela é substituída por uma polimerase 5, que consegue ler e passar adiante desta lesão, inserindo as adeninas correspondentes, para depois, então, a via NER acontecer, tá? Por isso que a síntese de translesão está colocada aqui junto com a via NER para vocês. Bom, a terceira via, então, é a via de reparo recombinacional, onde nós teremos obrigatoriamente que trabalharmos com as cromátides
com as cromátides irmãs, servindo, então, como guia para que uma lesão, ao ser retirada, seja, então, reparada. Vou botar uma foto aqui um pouquinho, para não atrapalhar a nossa aula. Então, como é que isso vai acontecer? Imaginem que uma radiação ionizante faz uma quebra dupla na minha estrutura de DNA. Esta quebra dupla, então, eu tenho meu cromossomo homólogo, que não sofreu quebra, mas esse cromossomo sofreu quebra, então eles vão se recombinar. Eu vou ter recortes e vou misturá-los para que, então, um sirva de molde para a sequência do outro. Então, esta seria a forma livre de erro, através de um processo de recombinação de sequências que estão íntegras. Agora, esta perda de base, eu também posso fazer o reparo do tipo reparo direto, que é um reparo sujeito a erro. Simplesmente eu vou emendar essa minha fita através de reações com a DNA ligase e essa perda vai ser esquecida, né? Se essa região for uma região que é transcrita, vai transcrever com erro e vai seguir adiante. Então, a célula tem duas formas, ou ela promove uma recombinação homóloga, ou ela junta, só emenda um fragmento no outro fragmento, né? Obviamente que para nós o melhor é que a célula trabalhe com a recombinação homóloga, tá? Aqui nós temos também mais um slide que mostra como esse processo de crossing, então, ele é importante para que a gente utilize o homólogo para fazer a ligação e manter, então, essa resposta celular. Percebam que, quando isso acontece, né, eu tenho aqui o parental azão azinho e, através da recombinação, eu continuo tendo azão azinho. Eu sou bezão bezinho e eu aqui continuo sendo bezão bezinho, embora nós tenhamos uma resposta aqui misturada, né? Eu juntei regiões gênicas de um com o outro para poder fazer o reparo. Czão, Czinho, da mesma forma, eu tenho Czão e eu tenho Czinho. Então, o genótipo, neste caso, não está alterado, exceto se eu for fazer recombinantes em células gaméticas. Aí eu posso ter algum tipo de alteração. Bom, como é que essas recombinações acontecem? Acontecem através, então, dessas junções de Holliday, onde uma cromátide se aproxima da outra, obviamente que isso tudo através de proteínas que fazem essas ligações e aproximações, e através disso, então, com giros verticais de 180 graus e depois horizontais de 180 graus, essas porções, então, geram esses recombinantes, tá? Quais são as proteínas que atuam durante as junções de Holliday? São as proteínas RUV, RUV-A e RUV-B, e depois a RUV-C, fazendo, então, a clivagem e, novamente, a DNA ligase para fazer essas ligações. A via recombinacional, ela é extremamente importante no caso de alguns tumores, em especial o tumor de mama. Por quê? Porque a via recombinacional, ela também é conhecida como a via do RAD51 e que nós precisamos de alguns genes e de algumas proteínas para fosforilar essas proteínas e essas proteínas entrarem, então, na via de reparo. O que se sabe é que em câncer de mama nós temos, então, mutações nesses genes de via RAD51 ou de via RAD52, como o BRCA2 e o BRCA1, assim como a proteína TM, que faz a fosforilação de BRCA, né, que são proteínas todas envolvidas aqui no reparo de DNA. Outra síndrome que também tem envolvimento com falhas na via recombinacional é a síndrome de Werner, em que existe, então, um dano ao DNA, e essa via recombinacional, eu acho que eu não falei isso para vocês, ela sempre vai ser requerida
quando eu tiver quebras no DNA, seja quebra de fita simples, seja quebra na fita dupla do DNA. Então, quebrou o DNA, a via chamada para o reparo inicial é a via recombinacional. E essas proteínas, então, elas têm que estar íntegras para que o reparo seja feito. No caso de síndrome de Werner, nós temos o gene WRN, que é do nome, que ele é uma helicase, né? Ela é uma RECQ3, e esse gene, então, ele está mutado, fazendo com que o reparo, então, não seja bem feito. E claro que se eu tenho quebra no DNA, eu tenho translocação de fragmentos de cromossomo, eu tenho deleções de cromossomo, eu tenho inversões, né? São fragmentos que são colados de forma inversa em outra posição ou até no próprio cromossomo de origem. A síndrome de Bloom também é uma síndrome caracterizada por falha na via de reparo recombinacional. Esta falha é no gene BLM, que também é uma DNA helicase, é uma REC helicase, que vai fazer, então, um reparo pela via recombinacional, que também possui mutações e que também essa síndrome, ela pode ser herdada de forma recessiva. Anemia de Fanconi também é uma doença clássica envolvida em falha de reparo recombinacional, onde nós temos inúmeras quebras de cromossomos, e esse tipo de doença, então, percebam aqui, nessa figurinha, a quantidade de proteínas que atuam junto, formando, então, esse complexo para que o reparo seja acontecido, seja feito, né? Então, onde uma delas errarem, onde uma delas estiver mutada, então nós temos também esse grupo de complementação que deve ser sempre averiguado para ver se a falha é no gene FUNC-D, no FUNC-E, FUNC-G e assim por diante, qual deles é o responsável molecularmente pela doença que a gente está falando. A síndrome de ataxia telangiectasia também é uma síndrome que envolve a falha de reparo recombinacional. Percebam como essas síndromes são importantes, né? Como esse reparo é importante para evitar essas doenças, melhor dizendo, né? E nós temos também quebra de DNA, bastante marcante, e o que é mais comum é o cromossomo 7, que apresenta uma inversão em um dos seus braços, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico? A gente colhe os linfócitos, irradia e vê se essas quebras acontecem, e aí, então, esse é dos diagnósticos moleculares simples de se fazer para a síndrome de ataxia telangiectasia, tá? O principal gene responsável pela síndrome é o gene ATM, que é aquele que faz justamente a fosforilação em BRCA1. Não preciso dizer para vocês que essa síndrome também pode vir acompanhada de casos de câncer de mama. Então, gurizada, entender sobre como cada via funciona, muitas vezes pode nos ajudar para desenvolvermos fármacos e marcadores para determinadas síndromes, como nós falamos. Uma coisa que é importantona aí para vocês, que vocês não devem esquecer, é a proteína TP53, né, daquele gene P53, que é um supressor tumoral, que é quem sinaliza para que essas proteínas possam atuar na via de reparo. Então, TP53 tem que estar íntegro para que as proteínas de reparo possam atuar. Então, até aí os anos 2000, mais ou menos, nós acreditávamos que cada proteína envolvida em cada uma dessas vias atuasse especificamente nessa via. Mas, depois dos anos 2000, começaram muitos artigos a descrever que proteínas que atuavam na via BER também podem atuar na via NER, que atuavam na via BER podem atuar na via recombinacional, e assim por diante, ok? O que fez com que eu, então, colocasse para vocês aquela questão de que, embora a gente estivesse estudando individualmente cada uma das vias, deve ficar na cabecinha de vocês que uma colabora com a outra, ok?
Esse aqui é um slide já bastante antigo, mas se vocês colocarem aí no PubMed, DNA Repair e câncer, vocês vão ter aí certamente muito mais do que isso de revisão. O principal jornal, principal revista especializada é a revista DNA Repair, da Mutation Research. E então vocês, quem tiver interesse, tiver vontade de aprender um pouco mais sobre isso, joga na internet que vocês vão achar muitas e muitas coisas para estudar sobre reparo de DNA, beleza? Não esqueçam de fazer o quiz que está colocado para vocês lá no Classroom e garantam aí pontinhos extras para juntar, então, e passar tranquilão na disciplina de biomol, que eu sei que não é fácil, mas que eu amo de coração e que quero trazer para vocês essas ideias, para vocês também aprenderem junto comigo, tá bom? Beijo grande para todos. Tchau, tchau. Se cuidem.